Então, gente, por que que a gente vai pressionar as crianças a aprender a ler, escrever, matemática, matérias escolares antes dos 7 anos, se isso não vai fazer diferença nenhuma no futuro, quando elas estiverem no ensino médio? Só vai começar a pressionar as crianças num tempo que não deveria pressioná-las, um tempo em que elas deveriam só estar brincando e através da brincadeira elas vão aprender. Então isso também é uma questão muito importante aqui na educação infantil, que é não pressionar. Elas não precisam aprender a ler e escrever antes dos 7 anos. Elas vão aprender isso depois na escola e tudo bem. É claro que quando elas estão com 5, 6 anos, elas já sabem escrever os nomes delas. Por exemplo, elas escrevem quando elas fazem os desenhos e tal, normal. Mas elas aprenderam naturalmente. E elas também já sabem reconhecer os nomes delas. Elas são, gente, são muito espertas. Isso não impede elas de desenvolverem habilidades a aprender as matérias escolares no futuro. Eu acho isso incrível, não pressionar as crianças para uma vida enfadonha de estudo que você já vai ter a sua vida toda mesmo. Então faz muito sentido. Bom, terceiro tópico, como é uma rotina num jardim de infância? Então, gente, normalmente os jardins de infância, cada um abrindo um horário, cada um tem seu horário de abertura, depende da comunidade, depende do, da rotina dos pais, né? De como os pais, que horas que os pais começam a deixar as crianças na creche, qual é o horário que os últimos pais começam a buscar. Então, cada creche abre em horários diferentes. Eu tenho uma amiga que trabalha numa creche que tem dias que ela tem que trabalhar às 6h50, começar a abrir a creche às 6h50 da manhã. A minha a gente abre às 7h30 da manhã e ela é fechada às 5h30. Então, a minha funciona das 7h30 às 5h30 da tarde. Tem creche que funciona das 7 às 5 e assim por diante. Começa a rotina. Para as crianças, dependendo do horário que elas chegam, elas têm direito ao café da manhã. E aí tem um café da manhã. Na minha creche, o café da manhã é servido das 8 às 8h30 da manhã. Após isso, elas brincam, cada uma vai para o seu grupo com o seu professor, brincam, e aí a gente tem que levar elas para fora para brincar no playground ou em algum parque que estiver perto. No nosso caso, a nossa creche, a gente já tem a própria área para brincar, dentro da área da creche mesmo, da escola, tem já o playground. Tem creches que não tem, que aí quando não tem você tem que levar para fora, para alguma florestinha que esteja perto, algum playground público. Então, eu tenho sorte dessa agora ter o próprio parque. A primeira que eu trabalhei não tinha um próprio parque, e aí é muito cansativo quando não tem o próprio parque, depois eu explico. Enfim, por lei, a gente é obrigado a levar as crianças para brincar pelo menos duas vezes, pelo menos não, 2 vezes por dia. Por quê? A Finlândia é um país frio, certo? Boa parte do ano é frio. Até no verão pode ser frio um pouquinho. Então, o que é que eles podem fazer? Eles vão ficar trancados em casa? Não. Então, a criança tem que criar imunidade para poder lidar com o frio. Então, é super normal a gente sair ainda quando tá menos 10 graus, tem que levar as crianças para brincarem. Elas têm roupas próprias para isso. A Finlândia produz roupas de frio próprias para aguentar qualquer tipo de inverno extremo. É claro que tem um limite. Se tiver fazendo menos 15, por exemplo, a gente não é obrigado a levar pro lado de fora, né? Que aí já é frio demais, que eles consideram, e aí não precisa levar. Mas não é todo dia que faz menos 15, né? Na maioria das vezes é menos 10, por aí, menos 12, e aí a gente leva. De manhã a gente fica mais ou menos 40 minutos, 1 hora, ó, com elas brincando, e à tarde fica mais tempo. Aí eu vou explicar já já. Então é isso, café da manhã, brincar no seu próprio grupo, né? Depois, playground, aí volta, lava as mãos, e aí no caso, se for um grupo de bebês, né, aquele grupo de 0 a 3 anos, que a gente chama de under 3 years old, abaixo dos 3 anos, a gente leva para trocar a fralda, ou pro potty time, que é praticar fazer xixi no pinico. Isso a gente vai praticando se a criança quiser, a gente não obriga, não importa se ela tem 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos já. Se ela não falar que não quer ir pro potty, não quer ir pro pinico, a gente não pode obrigar também. Faz parte de respeitar o tempo delas. Então a gente só coloca no pinicozinho sentada aquelas crianças que querem.
E aí coloca sentadinha, os outros menores a gente troca a fralda direto e tal. De uma forma ou de outra troca a fralda de todo mundo. E aí volta, lava as mãos e aí bota elas para sentarem nas mesas. Aí almoço. O almoço é das 11 às 11h30. Acabou de almoçar, aí a gente dá um negocinho chamado pastil, que é um doce, é uma balinha que é para limpar a boca, para impedir cárie, essas coisas, né? Eles não escovam os dentes depois do almoço. Aqui na Finlândia e na Europa, de um modo geral, o povo não é acostumado a escovar dentes depois do almoço. Mas para criança, pelo menos, para as crianças, pelo menos, tem essas pastilhas. Pastilhas, pastil, pastilha. Para limpar a boquinha. Então, lavou a mãozinha, tomou o pastil, a pastilha, hora de dormir. E aí o soninho é obrigado por lei, a criança abaixo aí, pelo menos abaixo, todas elas, até os 7 anos, a gente é obrigado por lei reservar algum tempo do dia para o sono da tarde. O sono da tarde é justificado por lei e também por questões neurológicas, tarará, de que as crianças precisam dormir à tarde para poder ter um momento para descansar o cérebro, ficar cansadas mentalmente. Outra coisa que eu acho incrível também. Então, para as crianças abaixo de 3 anos, o sono é da meio-dia às 2. Isso na minha creche. Em outras creches que eu trabalhei era de 11h30 a 1h30. E aí depende. E também depende da idade. Para as crianças de 3 a 4 anos, normalmente era só uma horinha. Pode ser só de 1 às 2. Pode ser só de 1 a 1h30. Para quem já está na pré-escolar, que é o grupo de 6 e 7 anos, só 20 minutinhos. Também só meia hora. Depende da creche, uma horinha. Nessa idade eles já não são... Se eles não dormirem, tudo bem. A gente não precisa forçar. Já quando eles estão abaixo de 3 anos, a gente tem que fazer de tudo para eles dormirem, porque se eles não dormirem, realmente as crianças ficam estressadas e tal. Algumas não querem dormir, porque elas querem brincar, mas a gente precisa incentivar, a não sei que realmente elas não durmam mesmo, aí a gente não pode forçar também a barra. Mas a gente tem que tentar fazer elas dormirem aí entre meio-dia e 2 horas. A maioria dorme entre meio-dia e 2 horas. E aí essa é a rotina. Aí a 2 horas a gente acorda elas, aí coloca na mesa, aí vem o lanche da tarde. O lanche da tarde de 2 às 2h30 dá o... Aí dá novamente a pastilha para limpar a boquinha, lava as mãos, tarará, mais horinha para brincar. E aí a gente escolhe a melhor hora para trocar a fralda de novo, ou levar as outras crianças para fazer xixi no pinicozinho, a gente sempre pergunta, mas a maioria ainda é trocar a fralda, e aí elas vão brincar. Essas brincadeiras a gente precisa guiá-las, não pode ser vai brincar, pronto. Não, a gente tem que tentar guiar, perguntar, o que você quer fazer? O que você tá fazendo? Ah, vamos brincar disso. A gente pode brincar com elas. Também, de manhã ou à tarde, podemos fazer crafts, né? Tipo, fazer projetinhos. Os projetos não podem ser sem nenhum objetivo, tem que ter algum objetivo. Por exemplo, esse mês no mês de novembro, no final, a gente fez o calendário do advento, aí para elas abrirem todo dia. Só que o calendário do advento era baseado em carros, vehicles, tipos de veículos, trabalhando a cor vermelha. Então, para elas aprenderem a cor vermelha, aprenderem vocabulário, nome de carros, porque aí cada dia elas tiram um carro. Então, gente, aí elas fazem esses projetinhos e todos os projetos têm algum propósito. Então, por exemplo, esse calendário do advento para comemorar o Natal. Ao mesmo tempo, elas estão aprendendo vocabulário de nome de veículos e a cor vermelha, por exemplo. Aí, depois disso, então, quando elas... Nem é todo dia que a gente faz algum projetinho, mas toda semana a gente faz. Aí, a gente leva de novo no banheiro para ver se precisa trocar fralda, tarará. E aí, a gente leva elas para vesti-las, dependendo da estação do ano, agora com frio, vestir de forma apropriada e ir para fora de novo. E aí elas ficam do lado de fora até o horário em que os pais delas vêm buscá-las, ok? Então essa é a rotina das crianças dentro de uma creche. Café da manhã, brincar, ir para fora, morning circle, que é o círculozinho da manhã, a reuniãozinha que a gente faz da manhã, atividades... fazer projetinhos, almoçar, dormir, lanche, atividades ou brincadeiras, brincar, playground de novo. E é assim que é o dia delas numa creche. Bom,
Agora eu vou falar sobre as idades. Então, as idades das crianças. Então, as crianças são divididas em grupos. Então, tem Under 3, que é o grupo das crianças abaixo de 3 anos. O grupo de 3 a 4 anos de idade. O grupo de 5 a 7 anos. Então, Under 3, aí tem o grupo do meio. E aí tem 5 e 6, na verdade, sorry. Abaixo de 3 anos é o primeiro grupo, aí depois 3, 4 anos, o segundo grupo, aí depois a criança completou 5 anos, ela vai para o próximo grupo, que é onde tem crianças de 5 a 6 anos, e aí o último grupo que a gente chama de preschoolers, que são os pré-escolares, que é de 6, aí elas completam 7, e aí vão já para a escola. Então, as crianças são divididas em faixas etárias, normal, mas não tem essa de passar de ano, não existe isso, tá? Do 0 a 7 anos é só mudar de grupo conforme a idade. Não existe aprovação escolar neste momento, certo? É bem tranquilo, sem pressão e nada. Quais os requerimentos para trabalhar numa creche? Como eu já disse para vocês, precisaria, mas nem sempre. Mas assim, na prática, cada grupo tem que ter pelo menos um professor e pelo menos mais 2 professores assistentes. Eu, por exemplo, sou uma professora assistente. Por quê? Para eu ser uma professora aqui, eu precisaria ou ter sido formada em ICIC aqui na Finlândia, ou em algum outro país aqui da Europa, da União Europeia, que é aceito também. Ou, se eu fosse formada em pedagogia no Brasil, eu aplicaria para o reconhecimento do meu curso aqui, sendo aprovado, aí eu sim poderia ser contratada como uma professora. Eu não tenho nenhum dos cursos de pedagogia nem aqui, nem no Brasil. Então eu só posso ser contratada como uma professora assistente. Então, quem tem um desses cursos, foi pedagogo no seu país, o seu curso foi reconhecido legalmente na Finlândia, ou você estudou pedagogia aqui, ICIC, aí você pode ser contratado como um professor, certo? Como eu já disse, muitos professores que são formados nessa área vão trabalhar em escolas, não querem trabalhar nas creches. E aí, o que é que eles fazem? Tem brechas, né? Então, por exemplo, se eles precisam, não tem professor de jeito nenhum, não tem ninguém qualificado, aí eles vão e contratam alguém. Eles poderiam me contratar se quisessem como professora, né? Porque pelo menos eu tenho o meu currículo brasileiro mostrando lá que eu fui professora. Então, na prática, eles podem fazer isso se eles quiserem, se eles precisarem, tá? Mas, na lei, para você trabalhar numa creche como professora, você precisa ser formada em Early Childhood Education and Care. E para você ser professora assistente, você tinha que ter um curso profissionalizante para adultos chamado Lasten Ai, esqueci o nome. Lasten vai ter o nome aqui embaixo, tá? Que é um curso que em inglês seria a Giver, Child Care